Ninguém na sala percebeu o momento exato em que tudo mudou. Mas depois, quando as pessoas tentavam lembrar como aquela tarde tinha começado, elas juravam que já havia algo diferente no ar desde que a menina entrou pela porta do café. Ela tinha 12 anos, talvez 13. Carregava uma mochila surrada nas costas e segurava nas mãos um caderno de capa preta, daqueles que parecem ter sido usados durante anos. O cabelo era crespo, preso com um elástico simples, e a roupa não tinha nada de especial. Ela olhou para o interior do lugar, com a calma de quem já decidiu o que vai fazer antes mesmo de entrar. Querido ouvinte, antes de continuarmos com a história, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho para receber mais histórias surpreendentes como essa. O café se chamava algo que remetia a jardim e ficava numa rua estreita no bairro dos Jardins, em São Paulo. O tipo de lugar onde o cardápio não tem preço impresso, porque quem precisa perguntar provavelmente não deveria estar ali. As paredes eram revestidas de tijolinhos envelhecidos, as mesas de mármore claro, e o som ambiente era um jazz suave que ninguém ouvia de verdade, mas que todos sentiam. Era uma terça-feira de março. Calor úmido, aquele que gruda na pele e cansa sem explicação. Ela sentou numa mesa pequena perto da janela. Pediu um copo de água. A atendente olhou para ela uma fração de segundo a mais do que deveria. A menina não desviou o olhar. Do outro lado da sala, Heitor Drummond dobrava uma folha de jornal impresso com a precisão de quem tem todo o tempo do mundo. 62 anos. Cabelo completamente branco, terno cinza escuro sem gravata, relógio no pulso esquerdo que custava mais do que a maioria das pessoas ganha em 10 anos. Era conhecido em certos círculos como o homem que nunca perdia uma aposta. Não porque tivesse sorte, porque escolhia cuidadosamente as apostas que não podiam ser perdidas. Ele não estava esperando por nada em especial naquela tarde. Tinha um encontro de negócios cancelado e havia entrado no café apenas para esperar o motorista. Foi aí que ele a viu. Não foi a menina que chamou a atenção dele primeiro. Foi o caderno. Ela o abriu na mesa com uma atenção que parecia desproporcional para uma criança. Passou os dedos pelas páginas com cuidado. E então começou a escrever algo, devagar, como se cada letra custasse um esforço que valia a pena. Heitor Drummond era um homem que havia construído sua fortuna apostando em coisas que outras pessoas ignoravam. Empresas que pareciam falidas e não eram. Terrenos que pareciam sem valor e valiam fortunas. Ele tinha um instinto afinado para reconhecer o que estava fora do lugar. E aquela menina, naquele café, estava fora do lugar de um jeito que ele não conseguia ignorar. Ele chamou a atendente e pediu que levasse à mesa da menina um chocolate quente. Só isso, sem recado. A menina olhou para o chocolate. Olhou para a atendente. A atendente apontou discretamente na direção de Heitor. A menina não sorriu, não acenou. Apenas voltou o olhar para o caderno. Isso foi o suficiente para que Heitor se levantasse. Ele chegou perto com o cuidado de quem sabe que pode assustar. Pediu licença com voz baixa. Perguntou se podia sentar por um momento. A menina o olhou de cima a baixo com uma avaliação que durou talvez 2 segundos. Então fez um gesto com a cabeça que podia ser interpretado como sim. Ele se sentou. Olhou para o caderno sem tentar ler. Perguntou o nome dela. Zuri, ela disse, sem o sobrenome. Ele disse o dele completo. Ela não demonstrou reconhecimento. Isso o surpreendeu. Você estuda aqui perto, Zuri? Ela respondeu que não. Disse que tinha vindo de metrô, que morava no Campo Limpo. Ele perguntou o que ela escrevia no caderno com tanto cuidado. Ela fechou o caderno devagar, olhou para ele e disse que era matemática. Heitor Drummond inclinou levemente a cabeça. Matemática de qual tipo? O tipo que a maioria das pessoas não consegue resolver, ela disse. Não com arrogância, com a naturalidade de quem está descrevendo o tempo lá fora. Algo dentro de Heitor se acendeu. Não era generosidade, era curiosidade.
E curiosidade para ele sempre foi a porta de entrada para o risco. Ele perguntou se ela podia mostrar um exemplo. Ela abriu o caderno numa página específica. Virou na direção dele. Havia ali uma sequência de cálculos densos, escritos à mão com letra pequena e firme, que envolvia variáveis, frações e anotações em português simples, explicando cada etapa. Heitor entendia o suficiente de matemática para perceber que aquilo não era lição de escola. Era outra coisa. "Quanto você tem de idade?" ele perguntou. 13, ela disse. Ele ficou em silêncio por um momento. Lá fora, um caminhão passou na rua estreita e o café tremeu levemente. O jazz continuava. Alguém pediu a conta numa mesa do fundo. "Você sabe quanto dinheiro eu tenho?" ele disse. Não como pergunta. Ela respondeu que não sabia e que não importava. Ele sorriu pela primeira vez. Foi um sorriso pequeno, quase involuntário. "Vou te fazer uma proposta", ele disse. "Se você conseguir resolver um problema que eu vou criar agora, aqui, do meu jeito, eu te dou 100 milhões de reais. O silêncio que se seguiu não foi de surpresa. Foi de atenção. A menina não piscou, não sorriu, não perguntou se era sério. Apenas disse: "E se eu não conseguir resolver? Então você me entrega esse caderno", ele disse. "E nunca mais volta a um lugar como esse, fingindo que pertence aqui." A crueldade da última frase ficou suspensa no ar entre os dois como fumaça. A atendente, que estava passando perto, parou por um segundo sem querer. Zuri colocou as duas mãos sobre o caderno. Olhou para Heitor Drummond com uma expressão que ele não soube classificar. Não era raiva, não era medo, era algo mais parecido com reconhecimento. "Tudo bem", ela disse. E isso, naquele café silencioso de mármore claro e jazz suave, foi o começo de algo que nenhum dos dois tinha calculado direito. Heitor pediu papel e caneta ao garçom. Recusou o bloco de anotações do café e esperou que trouxessem folhas brancas simples. Enquanto esperava, não olhou para a menina. Olhou para a rua, como se estivesse se preparando para algo que exigia concentração. Zuri bebeu um gole do chocolate quente. Devagar. Quando as folhas chegaram, Heitor escreveu durante quase 4 minutos, sem parar. A caneta deslizava com a segurança de quem formulou aquele tipo de problema antes, ou algo parecido com ele. Quando terminou, empurrou a folha pela mesa na direção dela. Era um problema de otimização com restrições, o tipo ensinado em cursos superiores de exatas. Envolvia uma função com múltiplas variáveis, condições específicas de limite e uma pergunta sobre o valor máximo possível dentro de um conjunto de restrições reais. O nível não era de escola básica. Era de quem estuda engenharia ou economia há pelo menos 3 anos. 2 pessoas numa mesa próxima olhavam sem disfarce. Zuri pegou a folha. Leu uma vez. Depois, leu de novo, mais devagar. Não pediu esclarecimento. Não demonstrou pânico. Abriu o próprio caderno numa página em branco e começou a trabalhar. O que aconteceu nos 30 minutos seguintes foi difícil de descrever para quem estava observando de longe. A menina escrevia e apagava, reorganizava, fazia anotações na margem. Às vezes parava, olhava para o teto por alguns segundos e voltava com uma direção diferente. Não parecia estar tentando impressionar ninguém. Parecia estar resolvendo um problema que precisava ser resolvido. Heitor Drummond ficou no lugar. Pediu um café. Bebeu devagar. Não apressou. Não perturbou. Mas também não tirou os olhos dela por tempo suficiente. Em determinado momento ela parou. Ficou olhando para o que tinha escrito. Depois, virou a folha do caderno na direção dele sem dizer nada. Heitor pegou. Leu com cuidado. Releu. Pegou a própria caneta e percorreu os passos dela linha por linha. A expressão no rosto dele não mudou de imediato, mas os dedos que seguravam a folha ficaram levemente mais tensos. A resposta estava certa. Não só certa. O caminho que ela havia escolhido para chegar até ali era mais elegante do que o que ele mesmo usaria. Mais direto,
com menos passos desnecessários. Ele colocou a folha sobre a mesa. Não disse nada por um momento. Onde você aprendeu isso? Ele perguntou. Zuri disse que aprendeu sozinha, que há 3 anos pegava livros de matemática avançada na biblioteca pública do bairro e copiava os trechos que não podia levar para casa porque o prazo de empréstimo acabava. Que o caderno estava cheio dessas cópias e das soluções que ela encontrava por conta própria quando ficava presa. Ela disse isso sem nenhum drama, como quem descreve a rotina de qualquer outra pessoa. Heitor olhou para o caderno, olhou para ela. E pela primeira vez em muitos anos, ele sentiu que havia subestimado alguma coisa de uma forma que não era apenas estratégica. Era humana. Mas ele não disse isso. Em vez disso, disse o seguinte: o problema que eu te dei tem uma segunda parte. Uma que não está escrita. Zuri esperou. Ele disse que a segunda parte era mais difícil do que a primeira, que envolvia não matemática, mas uma decisão. E que, dependendo da resposta dela, o que ele havia prometido poderia dobrar ou desaparecer completamente. Zuri olhou para ele com aquela mesma expressão de reconhecimento. Então perguntou qual era a decisão. Heitor disse o seguinte: eu tenho condições de colocar você numa das melhores escolas do país a partir do próximo semestre, com bolsa integral, moradia paga, acompanhamento. Você larga o que tem agora e começa de novo num ambiente feito para quem tem o que você tem. Essa é a minha oferta real, não os 100 milhões. Isso. O barulho do café continuou ao redor deles. Alguém riu alto numa mesa do fundo. A porta de vidro se abriu e fechou com uma lufada de calor úmido de março. Zuri não respondeu de imediato. Ela olhou para as próprias mãos, para o caderno. Depois, olhou pela janela na direção da rua estreita, onde as pessoas passavam no ritmo de uma terça-feira comum, sem saber que, ali dentro, uma menina de 13 anos estava sendo colocada diante de uma escolha que poucos adultos teriam coragem de encarar. Heitor esperou. Era bom em esperar. Então ela falou, e o que ela disse mudou o tom de tudo. Ela disse que conhecia esse tipo de oferta, que sua mãe havia recebido algo parecido quando era jovem. Uma oportunidade de trabalhar para uma família rica, longe de casa, com promessa de futuro melhor, e que nunca havia voltado ao que era antes, que havia trocado o que era por aquilo que os outros precisavam que ela fosse. Ela disse que não queria isso. Heitor franze levemente a testa. Disse que não era a mesma coisa. Ela concordou que não era exatamente igual, mas disse que o princípio era o mesmo. Que alguém com poder decide o que é melhor para alguém sem poder e chama isso de oportunidade. Ele ficou em silêncio. Ela continuou. Disse que o problema não era a escola. O problema era a condição, que ela não havia pedido para ser encontrada, que havia chegado naquele café naquela tarde com um propósito que não tinha nada a ver com ele, que estava ali porque havia descoberto que o dono daquele café era o mesmo homem que havia comprado o prédio onde funcionava a biblioteca pública do bairro dela, e que a biblioteca havia sido fechada 3 meses atrás para dar lugar a um empreendimento comercial. O silêncio que caiu sobre a mesa deles foi diferente de todos os anteriores. Heitor Drummond ficou completamente imóvel. Zuri abriu o caderno numa seção específica. Virou na direção dele. Havia ali não cálculos, mas anotações. Nomes, datas, registros de documentos públicos que ela havia consultado. O histórico de aquisição do imóvel onde a biblioteca funcionava, com o nome da empresa que havia comprado, e o nome do sócio majoritário dessa empresa. O nome era o dele. Ela havia passado semanas juntando aquilo. Não sabia que encontraria o próprio homem sentado a alguns metros. Havia ido ao café porque o café pertencia ao mesmo grupo empresarial. Queria, nas palavras dela, entender com que tipo de lugar o dinheiro que fechou a biblioteca havia sido substituído. Ela não havia entrado ali para se impressionar. Havia entrado para ver. Heitor olhou para as anotações por um tempo longo. Não negou nada.
Não havia como negar. As informações eram precisas. Então ele disse, com uma voz levemente mais baixa do que antes, "O que você quer de mim?" E ela respondeu sem hesitar, "Quero que a biblioteca reabra." Não como condição para aceitar sua oferta, sem nenhuma troca envolvendo ela própria. Apenas porque havia 236 crianças no bairro que usavam aquele espaço toda semana e que desde o fechamento não tinham mais onde ir depois da escola. Ela sabia o número exato. 236. Heitor passou a mão pelo queixo, olhou para a janela, voltou o olhar para ela, perguntou como ela havia levantado esse número. Ela disse que havia ido pessoalmente a cada uma das famílias que frequentavam a biblioteca, que havia batido em portas no bairro durante 3 finais de semana, que tinha as assinaturas de 182 responsáveis num abaixo-assinado guardado na última parte do caderno. Ele não pediu para ver, acreditou. Havia algo naquele momento que Heitor Drummond, com toda a sua experiência em avaliar riscos e oportunidades, não havia previsto. Não era a inteligência matemática da menina. Era a escala do que ela havia feito sozinha, sem recursos, sem apoio, sem nenhuma garantia de que chegaria a algum lugar. Ela havia construído um caso, da mesma forma que ele havia construído uma fortuna. Com método, com paciência, com atenção ao que os outros ignoravam. E havia feito tudo isso aos 13 anos, com um caderno surrado e metrô. Ele ficou em silêncio por muito tempo. O café ao redor deles havia ficado mais cheio, sem que nenhum dos dois percebesse. A luz lá fora havia mudado de tom. Era quase fim de tarde, então ele disse algo que ela não esperava. Disse que a biblioteca havia sido fechada por uma decisão que ele não havia tomado pessoalmente, que era sócio da empresa, mas que a decisão operacional havia sido de outro sócio, e que ele havia assinado sem perguntar o suficiente. Disse isso não como desculpa, mas como dado, e então disse que ia reverter. Zuri o olhou. Ele disse que ia fazer as ligações necessárias ainda naquela semana, que o imóvel voltaria a funcionar como espaço de uso público, que ele pessoalmente se responsabilizaria pelo custo de funcionamento por 2 anos, enquanto uma solução permanente fosse estruturada. Ela perguntou por quê. Ele demorou para responder. Quando falou, a voz era diferente, menos construída. Disse que havia muitos anos não se via diante de alguém que havia feito mais com menos do que ele havia feito com tudo. E que isso não era algo que se ignorava quando se tinha ao menos um pouco de honestidade consigo mesmo. Zuri fechou o caderno, colocou-o na mochila. Perguntou se ele ainda queria o caderno como parte da aposta. Ele disse que não. Disse que havia perdido a aposta quando achou que sabia o que a menina queria antes de perguntar. Ela se levantou, colocou a mochila nas costas, olhou para ele uma última vez. Disse que ia voltar em 30 dias para saber o que havia acontecido com a biblioteca. Não era ameaça, era prazo. Ela saiu pela porta de vidro e desapareceu na rua estreita de Março, entre as pessoas que passavam sem saber de nada. Heitor Drummond ficou sentado. Na frente dele havia a folha com a solução matemática dela, o copo de café pela metade e o silêncio que resta quando alguém passa por nós e muda alguma coisa sem pedir licença. O garçom se aproximou e perguntou se ele queria mais alguma coisa. Ele disse que não. Pediu a conta. Pegou a folha com os cálculos da menina e colocou no bolso interno do paletó. Lá fora, o calor úmido de São Paulo continuava igual. As ruas continuavam cheias. O metrô continuava correndo nos trilhos com a sua lógica própria, levando de volta para o Campo Limpo uma menina de 13 anos com um caderno surrado nas costas e 236 crianças na cabeça. 30 dias depois, a biblioteca reabriu. A notícia não saiu nos grandes jornais. Saiu numa conta de uma jovem moradora do bairro que fotografou a placa nova na porta e escreveu apenas: "Conseguimos". Zuri não estava na foto.
Ela estava dentro, escolhendo os primeiros livros que iam entrar no acervo renovado. Tinha uma lista. Havia preparado com antecedência. É claro que havia. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.